Olá! Essa semana, o plenário da Câmara aprovou programas que facilitam o crédito para micro, pequenas e médias empresas. Também aprovou mudanças no ProUni para permitir o uso de vagas ociosas no sistema de bolsa de estudo e isentou de punições os prefeitos e governadores que não conseguiram aplicar o mínimo constitucional em educação durante a pandemia. Vamos começar com os programas de crédito, considerados fundamentais para aquecer a economia e gerar empregos. O plenário aprovou o projeto que modifica o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, criado em 2020 para permitir que micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia obtivessem crédito com juros mais baixos que o de mercado, em troca de manter o número de funcionários. A exigência de manutenção dos empregos foi pensada como uma contrapartida das empresas à garantia dada pelo governo federal aos empréstimos. Essa garantia é feita por meio do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, que passa a ser permanente de acordo com o projeto. A proposta aprovada dispensa as empresas de cumprirem a cláusula de manutenção de empregos nas operações de crédito feitas até 31 de dezembro de 2021, mas mantém a obrigação no caso de empréstimos feitos a partir desse ano. O projeto também permite o uso dos recursos não aplicados pelo programa até o final de 2024, dinheiro que, pelas regras atuais, deveria ser devolvido ao Tesouro. O PRONAMP beneficia microempresas, aquelas que têm receita bruta menor que R$ 360 mil por ano, e as de pequeno porte, que têm receita de até R$ 4 milhões e 800 mil. Mas o projeto ainda foi alterado na Câmara para recriar e ampliar o alcance de outro programa, que terminou no final do ano passado, o de estímulo ao crédito, conhecido como PEC. O PEC era destinado originalmente a microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, produtores rurais e cooperativas de pescadores, com receita máxima de R$ 4,8 milhões. O programa agora vai atender também empresas com receita bruta anual de até R$ 300 milhões, consideradas de médio porte. E ao contrário do PRONAMP, em que o governo oferece a garantia dos empréstimos, o PEC não exige a manutenção dos empregos, já que as próprias empresas oferecem garantias aos bancos. Apesar de aprovada por ampla maioria, a proposta provocou debate em plenário. Nós somos favoráveis a esse crédito em 2020 e 2021, anos em que, de fato, as pequenas empresas tiveram muita dificuldade por conta da pandemia, mas agora o programa está estendendo o PRONAMP até 2024, e a gente sabe aquela máxima de que nada mais permanente do que um programa temporário do governo. E nosso receio é que o programa seja continuamente sendo adiado, sendo que a população mais pobre que financia o governo. O programa PRONAMP, ele exige a manutenção de empregos porque a garantia do empréstimo não é oferecida pelo pequeno empreendedor. É o governo que oferece a garantia. No PEC, não há fundo garantidor. O PEC é uma linha de crédito. O risco, a garantia é do empresário. Portanto, não há que se exigir dele algo que o sistema financeiro já faz. Vamos continuar falando da pandemia, mas agora sobre os efeitos da situação de emergência na educação. Deputados e deputadas aprovaram por ampla maioria, com 455 votos a favor e apenas 15 contra, proposta de emenda à Constituição que exime de punição o prefeito ou governador que deixou de aplicar um mínimo de 25% de investimentos em educação nos anos de 2020 e 2021, em razão da pandemia de Covid-19. Além de impedir a responsabilização administrativa, civil ou criminal dos gestores públicos, a PEC, que já pode ser promulgada e incluída na Constituição, também acaba com outras consequências legais da não aplicação dos recursos. Hoje, o descumprimento da obrigação pode fazer com que o município ou o Estado deixe de receber recursos federais ou perca o direito à renegociação de dívidas. E é inclusive motivo para intervenção federal, possibilidade que a proposta também impede. Mas a PEC obriga o município ou o Estado que não investiu um mínimo constitucional em educação em 2020 e 2021 a compensar essa diferença no ano que vem. Segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, 15% dos municípios não conseguiram aplicar um mínimo de 25% do orçamento na educação em 2021, o equivalente a mais de 800 prefeituras. Até 2019, antes da pandemia, esse percentual era de apenas 1%. Os defensores da proposta disseram que a anistia dá segurança jurídica aos gestores que não conseguiram investir o mínimo em educação por conta da falta de aulas presenciais. Mas houve críticas à medida. Alguns deputados disseram que esses recursos poderiam ter sido usados para melhorar os salários dos professores. Por que não valorizar os professores com renda a partir do que poderia ser garantido pelos próprios municípios? Ao contrário disso, o que fizeram? Começaram a articular uma proposta de emenda à Constituição ainda no ano de 2021, sem a finalização do prazo de investimento, e já venderam a promessa para alguns prefeitos. Olha, não precisa investir não, o mínimo constitucional de 25% em educação,
porque a gente vai aprovar, isso alguns disseram, uma emenda constitucional lá que você vai estar livre de responsabilização. Aí o que fizeram na ponta? Colocaram esse dinheiro em outras áreas. Constitucionalizar é o melhor caminho. Nós vamos dar as seguranças que os prefeitos, que as prefeitas e que os gestores municipais de educação precisam e, ao mesmo tempo, vamos assegurar com que os recursos da educação que deixaram de ser investidos ao longo desses últimos 2 anos possam ser aplicados ao longo desse e do próximo ano. A Câmara também aprovou medida provisória que muda as regras do programa Universidade para Todos, o ProUni. O ProUni prevê a oferta de bolsas de estudo por faculdades privadas em troca de descontos no pagamento de impostos. Entre outras mudanças, a MP autoriza a oferta de vagas para alunos que estudaram em escolas particulares sem bolsa de estudo integral. Mas esses estudantes, que até a edição dessa MP não poderiam ser beneficiados pelo programa, terão que atender os outros critérios que permanecem válidos, como ter renda per capita familiar de até 3 salários mínimos, no caso de bolsa de estudo parcial, ou de até 1,5 salário mínimo para poder ter direito à bolsa integral. E eles ficarão no fim da fila de classificação, depois de pessoas com deficiência, professores da rede pública e estudantes que tenham cursado integralmente ou parcialmente o ensino médio em escolas públicas. A MP também separa a quantidade de bolsas destinadas a cotas para pessoas com deficiência das cotas socio-raciais, como as destinadas a indígenas e negros. O número de vagas será baseado no cálculo da proporção de cada uma dessas categorias na população, de acordo com o IBGE. E o relator da medida, deputado Átila Lira, acrescentou um novo grupo de cotistas com direito a vagas, os estudantes vindos dos serviços de acolhimento familiar e institucional. As regras para acesso a essas bolsas ainda serão definidas pelo governo, que foi quem sugeriu a medida. A MP também abre uma exceção à regra que proíbe a concessão de bolsa para quem já tem curso superior. Se alguém tiver um bacharelado e quiser fazer uma licenciatura para virar professor, poderá ter acesso ao benefício. A medida também autoriza as faculdades a oferecerem bolsas de estudo integrais ou de 50% em quantidade além da prevista no termo de adesão ao programa, o que vai permitir a ocupação de vagas remanescentes que ficaram ociosas. Essas medidas, que já foram enviadas para análise do Senado, foram consideradas positivas pela maioria dos deputados. O ProUni, ele chegou a atender até 2018 2,5 milhões de alunos. O programa atendeu 80% das vagas, 20% ficaram remanescentes e que poderão ser bem aproveitadas agora com esse novo regramento. Esse é o maior programa social efetivo, com eficácia e de benefício social. Primeiro, que se mantém o critério da renda. Segundo, que há uma flexibilidade com relação a pessoa ter cursado ou não no ensino básico escolas particulares, mas é o último critério. Portanto, ficam apenas as vagas remanescentes. E há vagas remanescentes, como foi dito pelo relator, 20% para as bolsas integrais e por volta de 60% para as bolsas parciais, 50%. Esses foram os destaques da semana do plenário da Câmara. Semana que vem tem mais. Espero vocês. Até lá.